Bem, pessoal, mais algumas resoluções. Nesse vídeo aí eu vou mostrar algumas resoluções com operações com intervalos. Então aqui são dados intervalos A, fechado em 0 e fechado em 4, e o intervalo B, fechado em 2 e fechado em 5. E eu preciso fazer A união B e também A interseção B. As operações com intervalos, elas são resolvidas, ou elas são obtidas, através da representação geométrica. Então, isso que eu vou fazer aqui, eu vou colocar um segmento para a representação geométrica do intervalo A. Vou colocar aqui mais espesso um pouco. Aqui eu tenho o intervalo A e aqui eu tenho o intervalo B. E aqui eu já vou colocar uma linha para a resposta, que é a união B. Já vou aproveitar aqui e fazer os segmentos também para o A, para o B, e aqui o segmento da resposta. Então, fazendo A união B, vou representar nesta primeira reta, ou nesse primeiro segmento, o intervalo A, que vai de 0 fechado até 4 fechado. Então, eu tenho aqui de 0 fechado. Deixa eu trocar aqui a cor. De 0 fechado até o 4 fechado. Bolinha pintada, né? Porque o intervalo é fechado. Colchete com a perninha para dentro. E o B, intervalo B, vai de 2 a 5. Então, o 2 fica entre 0 e 4. Vou colocar o 2 por aqui. E esse intervalo vai até o 5, perninha fechada. Intervalo fechado no 5. Aqui eu vou dar um ganho, né? Vou colocar um pouco mais espessa esta parte de dentro aí do intervalo, para indicar justamente que aqui são os elementos. Deixa eu colocar aqui. Aqui, ó, coloco mais espesso para indicar que são os valores ou os números entre 0 e 4, e aqui também entre 0 e 2. Ok. E aí, A união B. Quais são os elementos que fazem parte de A união B? São os elementos que estão em A ou estão em B. Então, significa que se o elemento está só em A, ele entra na união. Se ele está só em B, aqui embaixo, ó, também entra na união. E se os elementos estão na parte comum, entre A e B, aquela parte que repete, também entra na união. Então, a união, via de regra, vai de ponta a ponta. Então, vou colocar aqui que vai ser desde o 0 até o 5. O 0 vai ficar com a bolinha pintada, a bolinha fechada. Fechada no 0. E aqui a bolinha pintada, a bolinha fechada no 5. E aí todo esse intervalo do meio vai fazer parte do intervalo. Tá aqui o intervalo, vai de 0 até 5. E aí a representação disso, então, na linguagem de intervalos, a resposta é dado por fechado no 0 e vai até fechado no 5. Então, o intervalo de 0 a 5 é a união B. A interseção B, a mesma coisa. O A vou representar com a bolinha pintada no A para o 0.
bolinha pintada no 4. E no meio eu vou dar deixar a linha mais espessa, né? Vou dar aquela reforçada para indicar que o intervalo vai de 0 até 4, os elementos entre 0 e 4, inclusive o 0 e inclusive o 4. Então aqui, deixa eu diminuir um pouquinho. Aqui eu tenho o intervalo A de 0 a 4 fechado. O intervalo B vai do 2 fechado até o 5 fechado. Então, do 2 fechado, 2 entre 0 e 4, e vai até o 5 fechado. Aqui no meio, vou reforçar. Indicando aqui, ó, linha mais espessa do 2 até o 5. E aí, o mesmo raciocínio anterior. Este pedaço aqui, ó, que está só no A, faz parte da união. Esse outro pedaço aqui embaixo, ó, que faz parte só do B, também entra na união. E a região comum, a região de interseção aqui, entra na união. Então, ficaria isso como união. Foi a letra A. Nesse caso aqui, eu quero só interseção, eu quero só o que repete nos dois. Então, aí é só a repetição. Ó. Esse aqui e esse aqui. Então, esse aí é o pedaço, é o intervalo, é a parte que repete nos dois ao mesmo tempo, é a parte comum, é a parte de interseção. Então, eu vou aqui estipular que vai ser desde o 2 até o 4, a parte comum. Bolinha pintada no 2, porque é fechado, e bolinha pintada no 4, também porque é fechado. Faço aqui o destaque dessa parte do meio, entre 2 e 4. E aí eu tenho o intervalo interseção de 2 até 4, fechado no 2 e fechado no 4. Fecha no 2 e fecha no 4. Aqui eu tenho diferença entre intervalos. Eu tenho intervalo A e intervalo B. Tenho a diferença A menos B e B menos A. Então, eu vou construir aqui. A é formado pelos elementos x pertencentes aos reais, desde que o x seja maior ou igual a 0 e menor ou igual a 4. Então, na realidade, está se tratando aí do intervalo, que vai de 0 a 4. Fechado no 0 e fechado no 4. Tem sinal de igualdade, tem sinal de igualdade. Intervalo fechado no 0 e 4. Esse é o conjunto A, que na realidade é o mesmo intervalo da lâmina anterior. A vai de 0 até 4. E o conjunto B, também formado pelos x pertencentes aos reais, desde que o x seja maior ou igual a 2 e menor ou igual a 5. Fechado no 2, fechado no 5, também é o mesmo intervalo B da lâmina anterior. E aí eu tenho que fazer aqui o conjunto A, fazer a linha do conjunto A. Vou
fazer a linha do conjunto B e aqui a linha da resposta. O conjunto A vai de 0 até 4. 0 é fechado. Até 4. Também fechado. Já posso aqui, ó, fazer o espessamento aqui da região de dentro para indicar o intervalo. O intervalo B vai desde o 2 fechado, aqui entre 0 e 4, o 2 fechado, e vai até o 5 também fechado. Aqui também eu faço a linha mais espessa para indicar o intervalo. E aí eu quero diferença entre intervalos. Eu quero diferença A menos B. O que é a diferença A menos B, ou seja, entre A e B? É aquilo que o A tem e o B não tem. O que o A tem e o B não tem? Este pedaço aqui, ó. Este pedaço é aquilo que o A tem, ou seja, isso aqui, ó, eu tenho no intervalo A, mas eu tenho no B. Essa parte de baixo, que está no B e não está no A, não nos interessa nesse caso, porque eu estou fazendo A menos B. Então, aquilo que o A tem e o B não tem. Então, eu vou ficar desde o 0 fechado até o 2. Então, a minha resposta aqui vai ficar o 0 fechado. Vai desde o 0 fechado. Só que o 2 aqui, ele vai ficar aberto. E é por isso que eu vou limpar aqui para fazer o intervalo aberto. Aberto no 2. E aí eu vou fazer a linha mais espessa aqui para indicar o intervalo. E vem a pergunta, por que que aqui eu tenho o intervalo aberto no 2? Por que que é aberto se lá em cima é fechado? Justamente por isso, porque na diferença entra aquilo que tem no A e não tem no B. Observa que o 2 eu tenho no A, porque vai de 0 a 4. Mas o 2 eu também tenho no B, porque é fechado. Então, ele não pode fazer parte da diferença, porque o B tem. O que entra na diferença é que o primeiro tem e o segundo não. Então, o 2 não faz parte da diferença, por isso que ele fica aberto, indicando que ele não faz parte, ele não é elemento. Então, na prática, quando tem esse tipo de caso, que não é liso aqui, ó, direto, 0 vai repetir o 0, eu sempre troco o tipo de intervalo. Se é fechado, eu faço aberto, se é aberto, eu faço fechado. Então, a resposta disso aqui, desta operação, vai ficar fechado no 0 e aberto no 2. Perninha para fora para indicar que é aberto. Nesse outro B menos A, vou fazer aqui a linha do B. Vou fazer a linha onde eu vou marcar o intervalo A e aqui onde eu terei a minha resposta, meu B menos A. O intervalo B, ele é de 2 a 5 fechado. Bolinha fechada no 2. E bolinha fechada no 5. E o intervalo A é de 0 a 4. 0 fechado, então 0 antes do 2, até o 4, depois o 2, entre o 2 e o 5, por aqui, o 4. E aí eu tenho B menos A. O B menos A é aquilo que o B tem e o A não tem. Deixa eu só aqui dar uma... Vou fazer aqui o espessamento do intervalo, para indicar que são os números entre 0 e 4. E agora eu vou raciocinar
na busca do intervalo. Aquilo que o B tem e o A não tem seria essa parte aqui, esse intervalo. Aqui, ó, é o que o B tem e o A não tem. Aquilo que está aqui embaixo, ó, que o A tem e o B não, isso seria a diferença A menos B, que foi feito no outro exercício. Aqui, então, é B menos A. Então, eu tenho que vai desde o 4 até, desde aqui, o 4 até o 5. A bolinha do 5 vai ficar fechada. Vai repetir, 5 fechado. Mas a bolinha do 4 vai ficar aberta. Lembra que muda, né? Fechado com fechado vai dar aberto. Por quê? Porque o 4 ele é elemento do A. Então, ele não pode fazer parte da diferença. Então, na prática aqui, eu apago. Digo que aqui entra o 4. É o 4 aberto. E no meio, eu faço o traço mais espesso para indicar o intervalo. Então, minha resposta ficou que é do 4 aberto até o 5 fechado. Perninha para dentro no 5, perninha para fora no 4. Próxima. União e interseção de novo. O intervalo A do menos 3 aberto até 4 aberto e o intervalo B do menos 1 fechado até o 5 fechado. Vou fazer aqui a linha do intervalo A. Fazer a linha do intervalo B. E aqui vai ficar a união B. O A é aberto no menos 3 e aberto no 4. Então, tenho que fazer aqui a representação, abrindo, apagando para fazer a bolinha aberta. Então, aqui, aberto no menos 3 e aberto no 4. Aberto no 3. E aqui, bolinha aberta no 4. E aqui no meio, né, faço aquele espessamento. Tá aí o intervalo A, do menos 3 aberto até o 4 aberto. Agora é o intervalo B, que vai de menos 1 fechado até 5 fechado. Então, aqui é menos 3. Então, agora, do menos 1 fechado, bolinha fechada por aqui, eu tenho que ser depois do menos 3, bolinha fechada no menos 1. E vai até o 5, tem que ser depois do 4, bolinha fechada no 5. E aqui eu faço a linha mais espessa. Está aí o intervalo B. Então, é como se aqui fosse o A e aqui o B. E aí eu vou fazer união. União entra o que está só em A, o que está só em B e o que está nos dois. Vai desde o 3, aliás, desde o menos 3 até o 5. A bolinha do 3 aqui vai ficar aberta, seguindo a orientação
do intervalo A, e a bolinha do 5 vai ficar fechada. Então, aqui bolinha aberta. Acho que agora vai. Aqui bolinha tá pegando a caneta. Bolinha aberta no -3 e bolinha fechada no 5. A caneta estava falhando ali, né? E aqui eu faço o traço mais espesso para garantir o intervalo. Então, a resposta disso ficou igual, aberto no -3 e fechado no 5. A interseção B. Faço a linha. Faço a linha do A. Faço a linha do B. E aqui a linha de A interseção B. O conjunto A, -3 aberto e 4 aberto. Aqui, -3 aberto. Vai até 4 aberto. Então, aqui, bolinha aberta. No -3 e vai até o 4. Aqui o intervalo A. E o intervalo B vai desde o -1 fechado. Então, bolinha fechada no -1. E vai até o 5 fechado. E aí faço o traço mais espesso do 1 até o 5. Como eu quero a interseção B, é aquilo que repete nos dois. O que repete? Repete nos dois a região do meio. É essa região aqui que é comum nos dois intervalos. Então, vou pegar por dentro aqui, ó. Vai desde o -1 até o 4. O -1 vai ser fechado. Só que esse 4 vai ser aberto. Então, tem que abrir aqui a bolinha para colocar
o intervalo aberto. Do menos 1 até o 4. Aí aqui eu faço a linha mais forte aqui no meio. E aí a resposta disso fica fechado no menos 1 e aberto no 4. É o que repete nos dois. Mas por que o 4 é aberto? Porque é só aquilo que repete. O 4 tem aqui embaixo, ó, porque está dentro do intervalo, mas o 4 não tem lá em cima, está aberto, então não pode fazer parte da interseção, já que ele não repete nos dois, por isso ele se mantém aberto. E a última lâmina, diferença entre esses intervalos. Vou estabelecer aqui a linha do conjunto A. A linha do conjunto B. E aqui a linha da resposta, A menos B. Aqui eu vou aproveitar e fazer o mesmo aqui. Aqui, orientação do intervalo A, do intervalo B, e aqui B menos A. Então, vou representar. O intervalo A é menos 3 aberto e 4 aberto. Então, tenho que abrir aqui o espaço para o menos 3 e o espaço do 4. Aqui eu tenho do menos 3 até o 4. No meio, eu vou reforçar. Do menos 3 ao 4. E o intervalo B vai ser do menos 1 até o 5, ambos fechados. Então, o menos 1 aqui no meio, né, entre menos 3 e 4, menos 1 fechado. E vai até o 5 fechado, o 5 depois do 4. Reforçando no meio. E aí, como eu quero diferença A menos B, é o que tem no A e não tem no B. O que tem no A e não tem no B? Essa parte aqui, ó. Essa parte aqui tem no A, tem em cima, mas não tem embaixo. A parte que está aqui embaixo no B e não tem no A, não interessa para nós, porque a operação é A menos B. Tem no primeiro e não tem no segundo. Sendo assim, minha resposta vai ficar desde o menos 3 até, aliás, é desde o menos 3 até o menos 1. É o que o A tem e o B não tem. A bolinha do menos 3 se mantém aberta. E a bolinha do menos 1 também vai ficar aberta. Porque na diferença, lembra, faz o contrário. Se está fechada, fica aberta. Se estivesse aberta, ficaria fechada. E aí eu faço aqui a bolinha do 3. A bolinha, aliás, do menos 3. E aqui a bolinha do menos 1. E no meio, eu reforço. Do menos 3 até o menos 1. Resposta, então, vai ser igual
intervalo igual do menos 3 aberto até o menos 1 também aberto. E aí eu tenho agora B menos A. Vou fazer o intervalo B, menos 1 fechado até 5 fechado. Menos 1 fechado até o 5 fechado. Aqui no meio eu deixo a linha mais espessa, né, entre menos 1 e 5. E o intervalo A. O intervalo A, que vai desde menos 3 até 4, ambos abertos. Menos 3 aqui, aberto. E o 4, né, que tem que ficar entre menos 1 e 5, também aberto. Então, aqui eu tenho menos 3. E aqui eu tenho o 4. E no meio, eu deixo a linha mais espessa para indicar que os números que fazem parte desse intervalo estão entre menos 3 e 4. Aí eu tenho o intervalo A. E ele quer B menos A. É aquilo que tem no B e não tem no A. O que tem no B e não tem no A? O que tem no B e não tem no A é essa parte aqui, ó. Tem em cima aqui, ó, no B, mas não tem no A. Então, esse vai ser o meu intervalo, desde o 4 até o 5. O 5 vai se manter fechado, vai repetir, 5, mas a bolinha do 4 vai mudar. Como ele é aberto aqui, na diferença ele fica fechado. Na diferença muda. E muda por quê? Porque a diferença B menos A é aquilo que tem no B e não tem no A. Nota que o 4, ó, tem aqui no B, porque o 4 está entre menos 1 e 5. Mas o 4 não tem no A, porque está aberto. Então, se tem no A e não tem no B, o 4 faz parte da diferença. Se ele faz parte da diferença, é por isso que eu deixo ele pintado, para indicar que ele é elemento do conjunto. E aqui no meio eu faço aquele reforço. E aí eu tenho aí o intervalo fechado em 4 e fechado em 5. Então, isso é igual intervalo fechado em 4 e fechado em 5. Ok? Então, era isso aí, os exemplos de operações com intervalos. Espero que esse vídeo contribua no teu estudo. Fica meu forte abraço, te agradeço pela visita e até a próxima.